Controle, prevenção e conhecimento de saúde é tudo, né? Quando a gente quer se proteger. Hoje vamos falar sobre hepatite. E você sabe a diferença entre hepatite A, B e C? Sabe qual delas pode ser contagiosa? Enfim, a gente tem tantas dúvidas, né? Vamos conversar então sobre esse tema tão importante com o coordenador do Grupo do Departamento de Hepatite da Sociedade Brasileira de Infectologia, Dr. Roberto Focaccia. Dr. Roberto, muito obrigada, viu, por ter aceito o nosso convite. É um prazer recebê-lo aqui. Prazer é todo meu. Então, vamos falar sobre hepatite. Agora, se diz que hepatite é uma doença silenciosa, por quê? Bem, as hepatites, na realidade, são vários tipos de hepatite que a gente nomeia através das letras do alfabeto. Então, existem 5 tipos de hepatite: hepatite A, B, C, D e E. Cada uma constitui uma doença diferente. O que elas têm em comum é que elas se multiplicam no fígado, primariamente, e elas se exteriorizam da mesma forma. Agora, a exteriorização clínica dessas doenças é bastante raro. A maioria delas são silenciosas, por isso que elas são traiçoeiras, né? Elas vão evoluindo. Agora, nem todas são crônicas. A hepatite A, por exemplo, é uma hepatite que se cura espontaneamente, é extremamente benigna, acomete mais as crianças, né? Já a hepatite B, a C e a D são doenças que se tornam crônicas, podem se tornar crônicas, né, eventualmente. Especialmente a hepatite C. Hepatite C, em 85% das vezes, o indivíduo que é infectado pelo vírus, ele se torna um portador crônico da infecção. E aí ele vai evoluindo sem sintomas e pode evoluir para várias complicações importantes, como, por exemplo, o câncer de fígado, a cirrose, as complicações da cirrose, a insuficiência hepática, enfim, é um quadro que acaba se tornando dramático, né? Existe uma forma de nós nos prevenirmos da hepatite? Sim, existem a hepatite A, a hepatite B, existem vacinas, as demais não. A hepatite D, vacinando contra a hepatite B, ela protege contra a D. Por um mecanismo complexo, que agora aqui o tempo não permite explicar. Mas a vacina contra a hepatite A e contra a hepatite B, elas são eficazes, muito eficazes e recomendadas e já estão disponíveis para a vacinação da população. A gente, quando fala em vacina, desculpe interrompê-lo, mas é que quando a gente fala em vacina, a gente lembra bem das crianças, né? Então, todos os pais têm a carteirinha em ordem, quer dizer, deveriam pelo menos ter, né? A carteirinha de vacinação em ordem. Mas depois que a gente fica adulto, muitas vezes a gente se esquece dessa questão da vacinação. Então, adultos devem se vacinar contra a hepatite? Ou não? O que é recomendado e o que o Brasil segue como norma é vacinar entre 0 e 20 anos de idade. A não ser os adultos que pertencem a um grupo de maior risco, esses sim, precisam ser vacinados. Seriam quem esse Por grupo exemplo, de risco? todos os indivíduos que trabalham na área de saúde, os indivíduos que trabalham, que manipulam sangue, secreções, os profissionais do sexo, no modo geral, os usuários de drogas injetáveis que podem contaminar, os promíscuos sexuais, enfim, grupos de alto risco. Tá. Esses aí precisariam... Esses precisam se vacinar mesmo na fase adulta. Tá. Então, contrário a isso, então é nesse período de 0 a 20 anos. De 0 a 20 anos. Então, a gente precisa Hoje o Ministério está estendendo um pouco mais, está chegando até 23, 24 anos. Estendendo, então, estendendo um pouco, essa proteção, né? Agora, quando a gente fala na diferença, porque a gente falava mais em A, B e C, agora o abecedário está cada vez aumentando mais, né? Já estamos na E. Então, olha que coisa, né? E está aqui no Brasil. Sim. Aqui no Brasil, não é no mundo, né? Então, quando a pessoa quando a gente pergunta na rua para as pessoas qual a diferença entre hepatite A, B e C, a maior parte das pessoas não sabe. Não sabe. Um estudo que nós realizamos aqui na cidade de São Paulo, encontramos que 76% da população desconhece como se pega a hepatite e como se protege contra a hepatite. O básico. O básico. Indiferente da classe social. Isso que é o mais grave. Ninguém sabia. Não há educação de saúde pública nas escolas a respeito de como se prevenir das doenças, né? Como é que se pega a hepatite? Bem, depende da hepatite. Hepatite tipo A é transmissão das fezes contaminadas ou do vômito da criança que está com a infecção. Já a hepatite B se transmite essencialmente pelo sexo, transmite por sangue e transmite da mãe para a criança. Uma gestante que é positiva transmite, pode transmitir, deve transmitir.
transmite quase que 100% das vezes. Felizmente tem proteção para evitar essa transmissão quando a criança nasce. Mas a maioria das gestantes não são submetidas ao teste, então esse é um problema. A C se pega essencialmente pelo sangue. A transmissão sexual é praticamente desprezível e a transmissão materno-infantil também é muito desprezível. Um risco estimado máximo de 2% de risco. E o resto do abecedário que vem depois? A hepatite D não existe no sul do país. Não existe. Tá. Nem no sudeste, só no norte do país, e é um problema da maior gravidade. É mesmo? E por que lá regiões, é tão... É uma questão de distribuição geográfica. Tá. Essa é uma doença que prevalece em algumas regiões do mundo, na região do Mediterrâneo, nos Estados Unidos e toda a Amazônia, não só brasileira, mas a Amazônia como um todo, ela é altamente prevalente. No estado do Acre, Rondônia, no Alto Purus, região de Lábrea. Então, se eu for para lá viajar, tem que vacinar contra a hepatite B. Tem que vacinar que protege porque ela contra protege D. contra a D. Tá. Isso. Então, essas pessoas, o que aparece alguma coisa no rosto delas? A gente sabe que elas têm a doença? Não. Não aparece? A maioria das pessoas, como a doença se exterioriza muito pouco, ela não se manifesta clinicamente, a maioria das pessoas sabem que tem a infecção fortuitamente. Ou porque foi doar sangue, ou porque fez um exame check-up de rotina. E aí percebeu. E acaba descobrindo. Mas fora ou isso... algum sintoma que o colega de outra especialidade imagina que o fígado possa estar comprometido. Então ele pede os exames, os anticorpos, para detectar se é portador ou não da infecção. A cirrose é uma evolução da hepatite, é isso? Porque eu conheço, já ouvi falar da cirrose das pessoas que bebem, né, por conta do alcoolismo. Mas ela pode acontecer também por medicamentos, né? Sim, a cirrose pode ocorrer por vários mecanismos. E outros, por vários mecanismos, mecanismos vasculares, autoimune, por cânceres. Até por doenças autoimunes, é isso? Sim, existe a hepatite autoimune que leva à cirrose. Por medicamentos. Agora, o grande campeão são os vírus, né? São os vírus. Os vírus é que causam a maior parte da cirrose. Cirrose é uma complicação, é um fígado duro, é um fígado que não funciona. Então ele acaba levando a necessidade de um transplante hepático. Não tem como reverter? Dificilmente a gente consegue estabilizar ou regredir a cirrose, só se pegar bem no comecinho da lesão. Porque esse fígado duro deixa de funcionar, é isso? Ele deixa de ele funciona parcialmente. Até um ponto que ele não funciona mais. Entendi. Né? Aí é um candidato a transplante hepático. Entendi. Os casos de hepatite acontecem com mais frequência em alguma faixa etária? O senhor tem essa informação? Depende da hepatite. Tá. A hepatite A, já falamos, ela corre mais na infância. Na infância. Né? A hepatite B ocorre em indivíduos que, a partir da adolescência, em que eles começam a se expor mais a drogas, a sexo, etc., não protegido, e acabam adquirindo a infecção. Na fase adulta, a qualquer momento o indivíduo pode se infectar. Pode acontecer. A hepatite C ocorre em adultos a partir dos 30 anos de idade. Que coisa, né? É muito raro em criança, muito raro. Tá. E depois dos 30 anos a prevalência é altíssima, né? Nós estimamos no Brasil cerca de 3 a 4 milhões de pessoas infectadas pela hepatite C. Não acredito, que número enorme. A hepatite C hoje é mais frequente do que o HIV. E mata mais do que o HIV, do que o AIDS. Tá. E a gente não sabe, de repente está num restaurante ali, está almoçando ali junto e a pessoa doente, você está do lado ali. Não, mas não há risco, porque eu tô só dizendo, o risco você não é só sabe, né? por sangue, Entendi. Mas está então, ali a pessoa doente. Qualquer contato feito através de material cortante de uso coletivo, que é compartilhado, por exemplo, seringas, agulhas. Então aí inclui consultório dentário, o barbeiro, manicure. Foi isso que eu pensei. Salões de beleza, né? Tá. A acupuntura, que não é descartado o material. O risco altíssimo. São os locais onde mais se adquire a infecção. Como é que a gente faz para saber se a gente tem hepatite? Tem que fazer um exame de sangue? Exame de sangue. Tá, então vai lá e tem que pedir um exame específico. B e C aqui no sul do país, e no norte do país também o delta, né? E o tratamento? O D. É possível?
É possível. Algumas são tratadas, a hepatite A, a hepatite E, que são benignas, essas não têm tratamento. Deixar correr, que elas vão para a cura, sem grandes problemas. A hepatite B tem tratamento, mas não é na fase aguda. É só num determinado momento evolutivo que a gente entra com a medicação. Entendi. A C se trata desde a fase aguda. Se o indivíduo tiver, por exemplo, sintomas de hepatite, por exemplo, ele está com o olho amarelo, né? As fezes esbranquiçadas, ele tem intolerância às gorduras, alimentos gordurosos, ele vomita, está com diarreia. Esse indivíduo é um provável portador de uma hepatite. Se for hepatite C, a gente já começa a tratar. E na fase crônica, temos que fazer uma biópsia para ver se é o momento certo de tratar. Prevenção, como é que a gente se previne? O que o senhor recomenda para todo mundo que está assistindo e já ficou meio assustado, né? Vamos fazer todos os exames de sangue para saber. Mas não é assim, né? Acho que o médico que precisa realmente solicitar, se achar conveniente, não é isso? Veja, as hepatites crônicas, que são as mais graves, né? Infelizmente, aqui no Brasil, não existe um programa adequado de controle. Certo. O que acontece é que 60% dos pacientes que nos procuram não sabem onde pegou. Se a gente vai à literatura mundial, nos países mais desenvolvidos, como o Canadá, o Japão, a Suécia, a Alemanha, lá é só 5%, não sabe onde pegou. Tá. Então Aqui... qual é a diferença? A diferença é cultural. Quer dizer, é uma população que não sabe como se prevenir. Como é que se previne? Bem, aí entram questões de fiscalização governamental, os gestores, né, de saúde têm que fiscalizar. E, infelizmente, isso não ocorre. Então, a população, toda vez que vai a um salão de beleza, a cabeleireira, manicure, etc., levar seu material. É isso que acontece nos países desenvolvidos, por isso que não ocorre a transmissão tão fácil, né? Essa é a melhor prevenção que tem, é levar seu material ao salão de beleza. A hepatite B é o uso de preservativo, que previne a transmissão, né? Nas inter-relações fortuitas, né? E toda gestante deveria fazer o teste para verificar se ela é portadora ou não. Na hepatite B a gente consegue, o recém-nascido, logo que nasce, se nós vacinarmos essa criança, esse recém-nascido, e administrarmos um medicamento, que é a gama-globulina hiperimune, nós conseguimos conter o risco de transmissão. Entendi. E a grande via de transmissão é o canal do parto. Entendi. Ou na amamentação. Então a criança fica protegida. Tem como proteger, né? Olha, doutor Roberto, foi um prazer conhecê-lo, viu? Parabéns pelo trabalho, que o senhor continue ajudando as pessoas a terem menos hepatite, né? Inclusive aí fazendo com que outras pessoas também olhem, né, por este campo aí da prevenção, né? Vamos prevenir, porque a doença realmente é bastante chata, inclusive levando ao óbito. Obrigada mais uma vez por sua presença. Muito obrigado. Muito obrigado, viu? Conversei então com o coordenador do grupo do Departamento de Hepatite da Sociedade Brasileira de Infectologia, Dr. Roberto Fogatti, né? E você pode rever essa entrevista lá no nosso site, www.paulinas.org.br. O intervalo é bem rapidinho, eu volto em instantes.